Boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria enorme, uma vez mais, poder assomar este púlpito para ministrar a doce, boa e poderosa palavra de Deus. Sou grato a Deus pela vida do nosso bispo, sou grato a Deus pela vida da pastora Anabela, por esse convite a mim concedido de poder estar nesse lugar, ministrando, obrigado, querida, doce, boa e poderosa palavra de Deus. Toque alguém que está do seu lado e pergunte: você está pronto? Se você pode, abra por gentileza sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 2. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite e eu tomei a liberdade de dar o seguinte tema. O tema dessa aplicação é: o deserto não é o fim. Diga para alguém: o deserto não é o fim. Enquanto você está procurando, preciso dizer que ainda tem alguns exemplares lá fora. Para quem não sabe, Deus me deu a honra, o privilégio de poder fazer o lançamento do meu livro. O tema do livro é: que reino é esse? E nesse livro eu falo sobre o reino do medo, o reino da culpa, o reino da ganância. Falo sobre o reino dos coaches, falo sobre o reino das magias, branca, negra. Falo sobre o reino do ocultismo e falo sobre o reino de Deus. Deus vai falar poderosamente ao seu coração através desse livro. Algumas vendas dos olhos são arrancadas aí, as pessoas falam: pastor, é forte esse livro. É sim, é verdade pura aqui e forte, amém? Se você quiser ir puder, lá fora tem ainda alguns exemplares. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: lembra-te de como o Senhor, seu Deus, os guiou por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de saber o que estava em seu coração, se guardariam ou não os seus mandamentos. A pergunta que nós fazemos normalmente é: quem de nós já passou, por algum tipo de deserto, de lugar seco, de lugar árido, sem esperança, como que se estivesse no meio de um ambiente onde não houvesse vida? Na verdade, essa sensação de vazio, essa sensação de solidão, ela é uma luta comum de cada um de nós que aqui estamos. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, passamos por momentos de tribulação, por momentos de provação, por momentos de deserto. Na verdade, o deserto ele é um lugar extremamente difícil. É um lugar de provação, de incerteza, e muitas das vezes é um lugar de silêncio de Deus. Mas só que a Bíblia, ela vai nos mostrar que o deserto, ele nunca é o fim da nossa jornada. Toque alguém que está do seu lado e diga: o deserto não é o fim da sua jornada. Fala: pelo contrário, ele é o lugar que Deus usa para te preparar, para provar a sua fé, para te ensinar a depender exclusivamente dele. O deserto não é o fim, meu irmão. Muitas pessoas, elas pensam que vão morrer no deserto, mas na verdade no deserto grandes homens e mulheres de Deus tiveram suas vidas transformadas. É no deserto que Moisés, lá no Monte Horebe, ele teve a sua experiência com Deus. Foi Elias, quando ele estava cansado e abatido, ele encontrou com Deus lá dentro daquela caverna. Ele tinha enfrentado aí, vencido 450 profetas de Baal, mas só que ele cansou. Cansar é normal, cansar faz parte. Mas é nesse momento que nós temos a oportunidade de nos encontrarmos com Deus, de ouvir Deus face a face, de ouvir a voz de Deus. Jesus, quando ele acabou de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome, ele ficou vulnerável, mas só que ele tinha uma convicção. Ele sabia que também não estava sozinho. Jesus foi tentado no deserto, mas ele venceu. Diga para alguém: você está sendo tentado, mas você vai vencer. Você não vai ficar pelo caminho. Foi no deserto que o povo de Israel aprendeu a confiar na provisão diária de Deus. Diga: provisão diária. Deus, ele cuida de nós todos os dias, todos os momentos. Nós não estamos só.
Quando nós pensamos que não há mais jeito, Ele se levanta como Jeová Jirê e entra com provisão na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, todos os dias. Nós podemos até pensar que estamos só, mas o quarto homem da fornalha, ele não te abandona. Diga, o quarto homem da fornalha está do seu lado. Toque alguém, seja profeta e profetiza de Deus nessa noite. Ele não te deixa só. Nessa noite, então, queridos, eu quero te iniciar essa aplicação com uma afirmação e com um conselho para você. Não desista. Tem profeta e profetiza de Deus aqui? Então olhe para alguém que está do seu lado e diga, não desista. O seu deserto não é o fim da sua história. Diga, ele é o caminho que Deus preparou para te conduzir à vitória. Tem vitória para nós nessa noite. Deus não nos deixará desamparado, porque Ele é fiel, aleluia. A promessa de Deus está de pé. Fiel é aquele que prometeu, meu irmão, a promessa para nós, e ela vai se cumprir para a glória de Deus. Eu quero nessa noite, dentro dessa temática, falar sobre alguns pontos do deserto. Eu quero falar sobre algumas lições do deserto. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o deserto é um lugar de preparação. Fale para alguém, o deserto é lugar de preparação. Moisés, ele ficou 40 anos no deserto. Ele ficou como pastor 40 anos no deserto, antes de ser chamado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito. Pastor, o que é que o senhor quer dizer aqui? Tem muitas pessoas que estão querendo liderar, tem muitas pessoas que estão querendo assumir algo, mas não querem passar pela escola do deserto, da preparação de Deus. Tem muitas pessoas que estão dizendo assim, Deus tem um chamado na minha vida, eu sei, mas nós seremos provados como ouro é provado no fogo, porque quando o ouro é provado no fogo, as impurezas são arrancadas. Se não passar pela moenda, não vai chegar ao lugar da vitória. Precisa se submeter à preparação do deserto, chorando, gemendo de joelho, pedindo graça, misericórdia, mas não podemos desistir e abandonar a escola chamada deserto. Deus está nos preparando, meu irmão. Ele está nos preparando para coisas grandes. O verso vai dizer, Moisés pastoreava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o lado ocidental do deserto. Chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Sabe o que Deus falou com ele de primeira? Falou, tire a sandália dos seus pés. Você não está em qualquer lugar. Você está na presença do Deus Todo-Poderoso. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? O lugar que Deus está nos convidando a participar não é de qualquer jeito. Precisa haver humildade, humilhação, rendição, dependência. Não há lugar para prepotentes e arrogantes junto da graça, da presença e do poder de Deus. Fale para alguém, tire a sandália, meu irmão. Talvez seja um orgulho. O eu posso, eu tenho, eu sou, eu faço. Ele falou, Moisés, eu vou te usar. Mas ponto número 1, desça. Moisés, eu vou te usar. Mas ponto número 2, entenda que sou eu e não você. Moisés, eu vou te usar, mas entenda que a glória é minha, a honra é minha, o louvor é meu, e tudo que você vai falar não é de ti, mas é do grande eu sou. Fale para alguém que está do seu lado, se você não estiver pronto para ser o porta-voz de Deus, você não será enviado para o centro da promessa. Glória a Deus. Aleluia. José, ele foi vendido como escravo, ele foi preso injustamente, ele viveu o seu deserto no cárcere. Tem muitas pessoas que têm o deserto chamado cárcere, estão sendo aprisionados por algumas coisas, através de injustiças. José estava lá humilhado, e se nós formos analisar a vida de José,
nós iremos perceber que ele passou por tudo que ele passou apenas porque ele tinha um chamado. Ele era um jovem inexpressivo, um dos menores dos filhos do seu pai. Ele tem um sonho, ele conta para o seu pai, para os seus irmãos, e de repente, por sonhar, eu vou repetir, por sonhar, ele foi jogado no poço. Por sonhar, os seus irmãos tiveram inveja dele. Por sonhar, ele foi vendido. Por sonhar, ele parou numa prisão. Mas só que a promessa de Deus, ela estava e permanece de pé. Quando nós nos submetemos ao deserto de Deus, ele nos tira da prisão para o governo. E é lá no governo que nós iremos tributar toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Deus, ele vai te levar a lugar de destaque. E lá nós iremos dizer, e você vai dizer, não a mim, Senhor, mas somente ao seu nome, toda glória. Glória a Deus. Ele nos trouxe a esse país para nós fazermos a diferença através de uma vida dedicada integralmente a Ele. Ora, diz o texto, José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda do egípcio, o capitão da guarda do Egito, o comprou dos egípcios que havia o levado. Gênesis 39, 1. Aqui é o ato onde ele é vendido, mas só que por mais que as pessoas tentam soterrar o nosso sonho, fiel é aquele que prometeu. Por mais que o homem ele venha te decepcionar, te trair, o meu Deus, o seu Deus, ele permanece fiel. Abraão foi chamado por Deus. Primeira coisa que Deus falou com ele é: sai do meio da parentela, para o lugar que eu lhe mostrarei. Tem coisas que Deus vai fazer na nossa vida quando nós entendermos que precisamos abandonar algumas regiões, alguns lugares, alguns ciclos. Deus falou com ele: sai do meio da sua parentela. Você vai para um lugar que eu lhe mostrarei. Ele sabia o lugar, mas ele confiou em Deus. Ele precisou ser preparado pelo Senhor. Ele foi peregrinar pelo deserto, em terras sombrias e áridas, mas tem algo impressionante aqui na vida dele. Ele não abriu mão de confiar em Deus. Ele não abriu mão de crer na promessa de Deus, mesmo antes de ver a sua realização. Isso chama-se fé. Fale para alguém: não abra mão da sua confiança em Deus. Ele é fiel. Você pode até não estar vendo nada, meu irmão, mas ele é fiel. Tem pessoas que estão dizendo assim: o Senhor me abandonou, eu não estou ouvindo a voz dele, mas ele está em silêncio. E no momento oportuno, ele vai trazer à existência aquilo que precisa existir na sua vida. Diz o texto: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio da sua parentela e da casa dos seus pais, para uma terra que eu lhe mostrarei. Segundo lugar que nós precisamos entender: o deserto, ele é um lugar de dependência. Diga dependência. O povo de Israel, ele aprendeu no deserto a depender diariamente da provisão de Deus. Tem muitas pessoas que acham que a sua confiança plena está na força do seu próprio braço. Tem muitas pessoas que acham que a sua confiança plena está na sua capacidade intelectual, física, na sua oratória. Mas só que quando Deus ele chama o povo de Israel e faz uma promessa, o povo de Israel, quando estava no deserto, ele teve que depender da provisão diária de Deus. E todos os dias Deus enviava o maná.
Deus enviava um alimento desconhecido. Seus pais não tinham vivido aquela experiência de depender do maná diário. Isso nos ensina nessa noite que aquilo que Deus tem para nós todos os dias no deserto é algo nunca experimentado. É algo diferente. O povo esperava o pão nosso de cada dia, mas o pão nosso, entenda por favor, eu sei que eu estou ministrando para uma igreja inteligente. O pão nosso de cada dia era comida comum. Diga, comida comum. Mas Deus está nos chamando a experimentar algo diferente. É algo novo, mas é no lugar da dependência de Deus. Muitas das vezes nós falamos: Senhor, eu confio em Ti, a minha confiança está plena em Ti. E na primeira gripe, no primeiro resfriado, nós murmuramos, questionamos a nossa existência, duvidamos se Deus realmente Ele é Deus. Mas nós não podemos deixar de depender do Senhor. Diz o texto: Ele os humilhou, permitindo que passassem pela fome, está se remetendo ao povo de Israel, e os sustentou com o maná, que nem vocês, nem os seus pais conheciam, para lhes mostrar que o homem não vive só do pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Deuteronômio 8:3. Então disse o Senhor a Moisés: eis que farei chover pão do céu para vocês. O povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia, para que eu vos ponha à prova e veja se andam ou não na minha lei. Êxodo 16:4 diz isso, que Deus todos os dias tinha uma provisão para eles. Ana, ela viveu o seu momento de vale, de deserto. Ela tinha um sonho, ela queria ser mãe, mas ela estava vivendo na esterilidade da vida. Quantos de nós, muitas das vezes, estamos estéreis em algum sonho, em algum desejo? Quantos anos, muitas das vezes, oramos por alguma causa, por algum objetivo, mas sempre aparece alguém para nós e diz: por que você ainda sonha? Por que você ainda está acreditando que é possível você realizar isso ou aquilo? Mas só que o texto vai dizer que Ana, ela orou ao Senhor. Há uma diferença aqui muito grande da postura de Ana para a postura de muitos de nós, ou de muitas pessoas que não confiam em Deus. Ana, ela orou ao Senhor e disse: Senhor dos exércitos, se olhares para a aflição da sua serva e te lembrares de mim e da tua serva, não te esqueceres, mas lhe deres um filho homem, darei o menino ao Senhor todos os seus dias. Qual é a diferença, pastor? Ana, ela não estava pedindo algo para ela própria, só para satisfazer o seu eu, o seu ego, mas ela falou: Senhor, se o Senhor me permitir conceber, dar à luz a um filho, todos os dias da minha vida eu o levarei ao Senhor, ele será devolvido a ti. Em outras palavras, a bênção que o Senhor me der será para glorificar o seu nome, para fazer o seu nome ser conhecido e reconhecido entre as nações. Eu vou mais: conhecida e reconhecida em Portugal, na Europa, aonde eu pisar a planta dos meus pés, aonde a minha voz chegar, eles saberão que é para a sua glória, para o seu louvor, para a sua honra. Não é para alimentar o meu ego, o meu eu, a minha vaidade. Ana, ela falou: Senhor, será para ti. Davi, ele fugindo do deserto, ele buscava ao Senhor com sede e dependência, e ele encontrava força para caminhar. Diz o texto, Salmo 63, versículo 1, ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus,
Deus de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito. Em terra seca e cansada, onde não há água. Davi, ele falou: Senhor, Tu és o meu sustento. Senhor, Tu és a minha esperança. Senhor, Tu és o meu tudo. Por isso que ele vai dizer: Senhor, não retire de mim o Seu Espírito. Salmo 51, ele declara isso: não afaste de mim a Sua face, a Sua presença, a presença do Seu Espírito Santo. O deserto, ele é o lugar que nos ensina a depender totalmente de Deus. 3, o deserto, ele é o lugar de encontro e de restauração. Muitas das vezes as pessoas se encontram igual o filho pródigo, longe da casa do Pai, longe dos caminhos do Senhor, vivendo o seu bel prazer, até que o Senhor, ele fala: chega, tem um lugar de encontro para você e de restauração. Aí a pessoa vai dizer: aonde, Senhor? Ele vai dizer: é na escola chamada deserto. É porque é no deserto que muitas das vezes nós vemos que os amigos vão embora. As pessoas que dividiam o pão, o almoço, as saídas, as vitórias, elas nos deixam só. É no deserto, quando o calor do dia está a nos queimar, estou parafraseando, que nós olhamos para o céu e falamos: Senhor, vem ao meu socorro. É no deserto que nós entendemos que é só pela graça, pela bondade, pela misericórdia de Deus. Elias, ele estava exausto e ele estava desanimado. Ele fugiu para o deserto. Ele foi para um lugar onde ele falou: já não tem mais jeito para mim. Ele se escondeu no fundo de uma caverna. E ele falou: agora só me resta a morte. Talvez você chegou aqui nessa noite com essa intenção, com esse pensamento, com essa expectativa. E Elias, ele vai para o fundo de uma caverna. E ele fala: não tem mais jeito. Mas se nós observarmos a vida de Elias, nós vamos ver que é alguém como eu e você, que foi vocacionado pelo Senhor, que Deus tinha promessa na vida dele, que Deus o levantou de lugar improvável. Mas agora Elias, ele já não estava mais conseguindo visualizar isso. Ele estava cansado, sem expectativa, sem esperança, e ele se esconde no fundo de uma caverna, e ele diz: só me resta a morte. Talvez essas tenham sido as palavras de muitas pessoas, mas só que lá no fundo da caverna, na escuridão da caverna, longe das vozes de muitas pessoas, dos opressores, não são os barulhos que vão nos encontrar, não são as tempestades que vão nos encontrar. Toque alguém que está do seu lado e diga: há uma brisa preparada para você. Veio a chuva, Deus não estava. Veio a tempestade, Deus não estava. De repente vem a brisa suave, o Espírito Santo. Eu estou parafraseando isso como brisa suave. Ele vem e comunica no seu espírito, no meu espírito, e ele fala: eu sou o seu sustento. Mas Elias, ele vai dizer, estou parafraseando, é uma analogia, ele vai dizer: mas Senhor, como? Tu és o meu sustento, eu estou no fundo de uma caverna, ninguém está me vendo, ninguém vem ao meu socorro, mas Deus, se necessário for, em 2025 Ele vai enviar corvos, que vai trazer pão, vai trazer água, vai trazer carne, mas você não vai morrer sozinho, isolado no fundo de uma caverna, porque o Deus dos céus nos vocacionou para a vitória. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus.
O final da nossa história não será de derrota e de fracasso. O final da nossa história não será de alguém que fugiu para longe do Senhor. Não. Mas o deserto, que é um lugar de encontro e restauração, faz nos lembrar João Batista. João Batista viveu no deserto, preparando o caminho para Jesus. Imagine a responsabilidade, imagine o tamanho do preço que ele pagou. Ele prepara o caminho do Mestre, ele cumpre a sua vocação, e o final da história dele foi ter a sua cabeça servida em uma bandeja. Ao ver de muitos, ele foi derrotado, mas ao ver do Deus dos céus, ele tombou em terra para ser recebido no céu de glória. João Batista não abriu mão da promessa da vocação. Ele sabia que ele foi chamado e vocacionado para preparar o caminho do Senhor. Deus o fortaleceu e ele cumpriu a sua missão, a sua vocação. Diz o texto: no deserto da Judeia apareceu João, pregando e batizando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. João Batista não fugiu do seu chamado. João Batista não abriu mão daquilo que o Senhor tinha preparado para ele. E o final disso não é uma glória nesse mundo, mas é ser recebido como filho de Deus e ouvir a voz que todos nós, eu creio, ansiamos ouvir: vinde, bendito do meu Pai. Receber por herança o que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Maria, mesmo diante da notícia inesperada do anjo, ela achou graça diante do Senhor. Muitas das vezes nós passamos correndo por essa história, mas imagina uma jovem, ela recebe a visita do anjo e diz: você vai dar à luz ao Filho de Deus. É uma coisa surreal para a época, era uma coisa inimaginável. Ela vai dizer: como isso é possível? Eu não tenho marido, eu sou virgem, como que isso vai acontecer? Mas o anjo do Senhor dá as diretrizes, e ele diz: você foi vocacionado. Eu estou parafraseando, e ela diz: estou parafraseando isso em mim mesmo, Senhor. Eu não tenho capacidade e força, mas se o Senhor me chamou, eu vou até o fim. Se o Senhor me chamou, eu não vou desistir do chamado. Diz o texto: o anjo do Senhor disse-lhe: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Toque alguém que está do seu lado e diga: não temas, você achou graça diante de Deus. Diga: não temas, Ele vai cumprir na sua vida o que Ele prometeu. Dr. Monroe, irmãos, ele dizia que o lugar mais rico é o cemitério, porque ele dizia que o cemitério existia livros que não foram escritos, histórias que não foram contadas, sonhos que não foram realizados, poesias que não foram proferidas, porque muitas pessoas, elas morrem grávidas dos seus sonhos, elas morrem grávidas do seu propósito, porque elas não se renderam à vontade soberana de Deus. Mas eu creio em Deus, eu creio que eu e você não morreremos grávidos dos nossos sonhos e projetos. Você está entendendo isso? Nós não morreremos grávidos daquilo que Deus projetou em nós, ainda no ventre de nossa mãe. Nós morreremos vazios, porque tudo aquilo que Deus sonhou e projetou para nós há de se cumprir. Nós morreremos vazios, porque todos os livros que Ele nos fez sonhar serão escritos. Todas as vidas que Ele já sonhou que eu e você ganharíamos para Ele, nós iremos ganhar.
todas as nações que Ele já escreveu que eu e você pisaríamos, proclamando o Evangelho do Cristo vivo. Nós iremos pisar, que toda a terra que Ele estabeleceu, que nós tomaríamos posse, nós iremos tomar, porque Deus é fiel. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Mas o deserto, meu irmão, o deserto também é lugar de batalha e lugar de vitórias. O texto diz, em Mateus 4:4, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Jesus, ele é levado em espírito, ele cumpre ali o seu período de jejum, e quando ele está vulnerável, o tentador vem oferecer para Jesus o que? Dinheiro? Por que ele não ofereceu dinheiro? Porque a necessidade imediata de Jesus era pão. Talvez você vai dizer, tá, pastor, mas o que o senhor está tentando dizer com isso? Eu estou tentando te dizer que o diabo todos os dias ele vai oferecer para mim e para você a nossa necessidade imediata. Mas nós precisamos estar prontos como Jesus para que nós possamos responder. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Parafraseio esse texto para dizer, nós não necessitamos viver e depender da nossa necessidade imediata, se ela vai nos afastar do propósito e da vontade de Deus. Se Jesus, ele se rende àquilo ali, ele sai do propósito. Ele é provado e ele é tentado no deserto, mas ele não sucumbiu diante da batalha dele. Paulo ele enfrenta dificuldades. Paulo ele tem agora um espinho na carne, e ele começa a se questionar. Talvez as pessoas poderiam dizer, Paulo, você está vivendo isso porque você está em pecado, você está vivendo isso porque você não dá dízimo, você está vivendo isso porque você é um rebelde, você está... Não. Paulo estava vivendo isso mesmo estando no centro da vontade de Deus. Os espinhos na carne, eles estão muitas das vezes nos espetando para que nós possamos dizer como ele disse, a sua graça, ou Jesus falou para ele, o Senhor para ele, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Aí nós estamos chorando todos os dias, e ele está dizendo, a minha graça te basta. Aí nós somos humilhados pelas pessoas que nós falamos assim, por que isso? E ele vai dizer, a minha graça te basta. Aí nós falamos, eu vou abandonar tudo, eu vou sair da igreja. E ele vai dizer para mim, para você, não saia, permaneça firme, porque a minha graça te basta. Senhor, mas eu estou fraco, eu não consigo mais caminhar por mim mesmo. E ele vai dizer, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não te deixo só, você não será derrotado, a minha graça te basta, eu sou contigo. Josué e Caleb, juntamente com os outros 10 espias, eles por uma ordenança, eles vão, espiam a terra. Eles veem que a terra é boa, que mana leite e mel. Eles trazem cacho de uva, que mais de 2 homens precisaram se juntar para carregá-la. Mas só que o povo teve medo. O povo olhou para a promessa, mas viu que a promessa era insignificante diante dos gigantes da vida. Mas Josué e Caleb,
Eles viram os gigantes e viram que eles eram insignificantes diante do Deus dos céus. O problema está naquilo que nós somos capazes de ver. E aquilo que nós somos capazes de ver vai depender do quão próximo ou quão distante nós estamos do Deus dos céus. Josué e Caleb falaram: ó, eu vi a terra é boa, ela mana leite e mel, existem alguns gigantes lá, mas Deus, Ele já disse que a vitória seria nossa. Coloca-se de pé, olhe para alguém que está do seu lado e diga: eu vi a terra é boa, existem alguns gigantes, mas Deus já disse que a vitória é sua. Aí agora diz para ele, para ela, diz: por que você está com medo? Diz: esse gigante não é nada diante do Deus dos céus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O gigante vai tombar diante do Deus dos céus. Eu vi a terra, ela é boa. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas o deserto, ele também é lugar de fortalecimento e de revelação. Gideão, ele foi chamado, ele tinha 32 mil homens com ele, e Deus falou: tem muita gente, Gideão aí. Eu penso que Gideão falou: Senhor, é uma conotação, ele não disse isso, não está na Bíblia, é uma analogia, mas eu imagino que ele falou: Senhor, o Senhor está doido, o exército inimigo é muito numeroso, tem 32 mil aqui, o que é que o Senhor quer que eu faça? Aí ele diz: o que é que está dizendo para mim e para você? Fala para os covardes vazarem. Tem covarde aí, irmãos? Só vieram os valentes hoje. Aí 22 mil, pastor, você fala vazaram? É para a comunicação ser mais direta. Ficaram lá 10 mil, é isso? Não, é 12 ou 10, agora deu branco, hein? É 12 ou 10? Ficaram 10 mil e ele falou: tem muita gente. Fala com o povo aí para beber água, e os que beberem de uma forma estão eliminados. Aqueles que não tiverem vigilantes, fala que eles não servem. Sobraram 300. Eu penso que Gideão falou: Senhor, o que é que eu vou fazer com esses 300 agora? E o Senhor falou: agora você vai entender perfeitamente o que é depender de mim. Agora eu vou te dar minha revelação, Gideão, e eu vou te fortalecer. Curve sua cabeça. Deus nessa noite te trouxe a este lugar para dizer: eu vou te fortalecer. Eu vou te revelar coisas ocultas e profundas que você não conhece. Eu vou te revelar que aquilo que você precisa não está no seu braço, está na sua dependência total e irrestrita de mim, diz o Senhor. Eu vou te revelar coisas ocultas e profundas que você ainda não foi capaz de mensurar. Você até enxergou muitas coisas, mas essas muitas coisas que você já enxergou, ainda é um freixo de luz. Ainda há muito mais. Deus chama Daniel. Daniel estava no exílio, mas ele manteve a sua fé. Ele foi fortalecido com sabedoria, com revelações que o prepararam para grandes desafios. Ei, Daniel, você é o Daniel de Deus nessa noite. Mesmo no exílio, Deus está te revestindo com revelações profundas. Ele está te revestindo com a couraça da justiça e te dando revelações profundas.
Ele está te dando o escudo da fé, a couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada do Espírito, porque tem coisas grandes reservadas para você. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma. Talvez muitas pessoas tenham desacreditado você, mas essas muitas pessoas são insignificantes, porque quem te separou e te chamou foi o seu Pai, o Deus forte e poderoso. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Então Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do rei e com o vinho que ele tinha. Ei, Daniel, não se contamine com os manjares dos reis. A coisa grande para você, Daniel. A promessa está de pé, Daniel. Aleluia. Neemias enfrentou oposição e dificuldades no deserto da reconstrução. Muitas pessoas vão querer que eu e você fiquemos com os nossos muros rachados, mas ele falou: eu vou me colocar na brecha, eu vou reconstruir o muro, porque o Deus dos céus tem coisas grandes, e não é com o muro rachado, não é com monturo, mas é com alguém que se põe na brecha, na torre de vigia. Deus chamou você, Neemias. Aleluia, aleluia. Mas o deserto, ele não é o fim, ele é apenas a entrada para a terra prometida. Após 40 anos peregrinando pelo deserto, o povo de Israel, sob a liderança de Josué, entrou na terra, tomou posse da promessa. A promessa de Deus se cumpriu. Diz o texto: agora, pois, levanta-te, passa este Jordão, tu e todo o povo. Eu vou parafrasear: ei, BR Lisboa, levanta-te, passa este Jordão, você e sua família, você e seus filhos, seu esposo, sua esposa, seus pais. Ei, meu irmão e minha irmã, levanta-te, tu e toda a tua descendência, levanta-te. A terra que Deus já vos deu, porque vós são descendentes de Abraão. A promessa está de pé e ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, diz o Senhor. Deus de amor, Deus de bondade e misericórdia, nós te glorificamos, te exaltamos nessa noite por sua benignidade, pelo seu amor, por sua verdade. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que tu estás nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque eu já posso perceber o seu bálsamo passando pela sua igreja, renovando, confortando, trazendo paz e esperança. Obrigado, Senhor, porque os seus rios estão passando na IBR Lisboa, e nós beberemos desse rio, nós beberemos dessa fonte que cura, que restaura, que aviva, que anima, que dá paz. Fale com Deus, meu irmão. O seu Pai está na casa. Fale com Ele o que está no seu coração. Ele contempla o mais profundo do seu ser. Ele tem visto e sondado as lágrimas que rolam no seu rosto. Mas Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer que há rio de cura, há rio de vitória.